Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo dos nossos tutoriais para trabalharmos com o uso de dados e análise de dados no Nime Data Analytics. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma função que é bastante importante e bastante demandada também, que é a questão de trabalho de dados com tipos de dado de data hora principalmente. Mas aqui nós vamos focar no data e vocês vão perceber que vocês podem utilizar para ambos, data hora ou só data, que funciona normalmente. Nós temos aqui como base, nós vamos trabalhar uma planilha, uma tabela de dados que foram coletados, é uma base de dados que foi baixada do portal Dados Abertos do Governo Federal, onde tem uma amostra de preços de combustíveis de 4 semanas consecutivas. Então nós temos aqui uma grande quantidade de dados, informando a região do país, estado, município, o nome da revenda, CNPJ, uma série de dados. Entre eles, nós temos aqui, por exemplo, a questão do valor do combustível, tipo, se era gasolina, etanol, gasolina aditivada, enfim, e uma coluna que tem dados de data, o dia que a coleta foi feita, o dia do ano, dia do mês e do ano no qual a coleta foi realizada. São 4 semanas consecutivas, e nós vamos analisar esses dados, prepará-los, né, e compatibilizá-los para serem analisados no Nime, utilizando as funções relacionadas à questão de data. Notem que essa coluna aqui, ela está reconhecida pelo Nime, ela foi importada como string, como uma coluna de caracteres. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é transformá-la para uma coluna de dados, do tipo de dados de data. Então nós vamos fazer isso agora. Então notem que nós temos aqui uma coisa importante, se vocês não tiverem recebido essa informação anteriormente, com a base de dados que vocês forem trabalhar na prática de vocês, que é a questão do tipo de dado e o formato no qual os dados estão. Notem que aqui o formato da data é 2 dígitos para o dia, e eu sei que esses 2 primeiros dígitos são dia, porque eles vão aumentar em um determinado momento e vão passar do número 12. Então eu não tenho um mês 18, um mês 20. Então eu sei que aqui esses 2 primeiros dígitos são dia. Se eu estivesse trabalhando com um intervalo menor, do dia 1º ao dia 10, por exemplo, de um mês qualquer, eu não teria como saber o que é dia e o que é mês. Por isso que é importante que essa informação venha de um dicionário de dados ou que alguém informe a vocês previamente. No nosso caso aqui, nós temos a felicidade de conseguir identificar isso facilmente. Então, o padrão, o formato é 2 dígitos para o dia, barra, 2 dígitos para o mês, barra, 4 dígitos para o ano. Ok, isso já nos é suficiente. Então, nós temos aqui no repositório de nós, em Other Data Types, nesse grupo aqui, nós temos um grupo de nós chamado Time Series. E aqui nós podemos expandir ainda, encontrar nós especificamente preparados e desenvolvidos para trabalhar com a questão de dados de data. Temos aqui a parte de manipulação, onde seria possível, por exemplo, criar intervalos de data, caso isso seja necessário para vocês. Futuramente nós podemos mostrar algumas aplicações para isso. Diferença de data e hora, modificação de fuso horário, filtro baseado, né, aquele raw filter, ou filtro de linhas baseado em valores de data-hora, isso tudo pode ser utilizado aqui. E nós temos também o grupo de nós aqui de transformação. Nós vamos trabalhar um pouquinho com ele. Por exemplo, transformar uma coluna de tipo de dado de data para string, ele tem um nó, e ele tem um outro nó aqui que é transformar string para data-hora. Que é o que nós precisamos fazer, né? Lembrando que a nossa coluna de data aqui, ela está como string. Então, o que eu preciso fazer é utilizar esse nó aqui para transformar uma coluna de string para data hora. Eu não vou conectar diretamente aqui, eu vou fazer a partir desse numeric binner, porque nesse numeric binner, que é para criação de intervalos de faixa de valores, eu criei aqui, só para mostrar para vocês, uma faixa de valores de combustível. Poder trabalhar com algum agrupamento, caso necessário. Eu não preciso trabalhar especificamente com os valores por centavos e tal, eu posso ter um intervalo qualquer. Posso ter o valor específico de 5,79 ou de 5,51 até R$6. Então, eu trabalho por faixas de intervalo para poder trabalhar com uma análise de dados categóricos. Só para explicar para vocês. Vou partir daqui, então. Eu vou conectar o numeric binner no string to date and time. Vou informar para ele que das minhas colunas aqui, a coluna que eu quero transformar é especificamente a coluna data da coleta. Então, vou deixá-la unicamente aqui. Eu tenho a opção de criar uma nova coluna a partir desta coluna data da coleta. Criar uma nova coluna com tipo de dado data, seria o append selected columns, e aí botar eu quero que apareça como uma parte do nome dessa nova coluna, ou substituir
dentro da própria coluna, sobre a própria coluna, o tipo de dado ali é o que eu vou fazer, que é Replace Selected Columns. Então eu vou substituir a própria coluna, transformando ela em uma coluna de tipo de dado de data. Aí ele pergunta então aqui, ó, tipo e formato da seleção. O que vai ser criado agora é uma coluna de data-hora, só hora, só data, ou data-hora com um fuso horário. No nosso caso aqui, como nós vimos que a coluna só tem dados de data, então eu só posso criar uma nova coluna de data. É o que eu vou fazer aqui. Então eu vou selecionar date. Notem que ele me deu um alerta aqui, ó, já. Date needs a date. Então a data precisa de uma data especificamente, tá, para ser suportada e organizada aqui com a questão de data, hora, enfim. E ele está reclamando isso por causa dessa informação, date format. Qual é o formato da data que está nessa coluna aqui, data da coleta. Ó, aqui ele está lendo algo que seria como, ele está procurando encontrar o que começa com ano, separa com hífen, aí tem mês, hífen, dia e dados de hora aqui, que não é o que nós temos lá. Lembrando que nós temos dia, mês e ano. Então eu posso abrir aqui essa opção, essa caixinha, e procurar se existe alguma opção que tenha o formato com o qual nós estamos trabalhando. Tem um parecido aqui, ó, mês barra dia barra ano, com um dígito só, mas não é o que eu quero ainda. E nem é ano, dia e mês com barra. O que eu quero é dia, mês e ano com barra. Tem com um dígito, mas tem aqui, ó, com dois dígitos. Ó, dia, barra, mês, barra, 4 dígitos por ano. É esse o nosso formato. Então, eu vou selecioná-lo aqui. Se não houvesse, eu poderia escrever, botar só com 2 dígitos, se fosse o caso, ou voltar para os 4 dígitos. Local é português do Brasil, é isso mesmo. Se eu não soubesse qual o tipo de dado que eu tenho lá, eu poderia clicar aqui nesse botão Guess Data Type and Format. E o próprio Nime iria analisar a coluna e chutar o que ele imaginaria como sendo o formato de data mais apropriado. Só que se eu clicar aqui, ó, ele chutou errado. Ó. Notem que ele botou aqui, ó, mês, dia com um dígito só e ano. E não é o que nós temos lá. Porque nós vimos que os 2 primeiros dígitos, eles são obrigatoriamente do dia, até porque eles passam do número 12, né, do dia 12. Então tem 13, 14, 15, enfim, vai adiante. Então eu preciso manter aqui esta informação. Por isso que no nosso caso, esse botão Guess Data Type não nos resolveu o problema. Nós precisamos deixar aqui dia, mês, e o mês aqui tem que ser como está aqui com letra maiúscula, porque o M minúsculo é de minuto. E aí eu tenho aqui também os 4 dígitos para o ano. Vou deixar aqui que, se caso haja um erro, ele indique falha, vou dar OK e vou executar. Vamos ver o que ele fez aqui. Ó, notem que data da coleta, ele já aparece o ícone agora aqui com um calendáriozinho, ó, informando que agora esse tipo de dado desta coluna é tipo de dado de data. Inclusive, ele alterou o formato aqui, ó, para ano, hífen, mês, hífen, dia. Então, agora ele está no formato que o Nime entende e consegue trabalhar com esta coluna como sendo uma coluna de dados de data. Depois, um outro nó importante, entre tantos que nós temos aqui, é o extract date and time fields. Por que esse nó é importante? Porque, via de regra, muitas vezes, não basta ter a coluna de dados da data especificamente. Às vezes as pessoas querem fazer algum agrupamento, ou só por mês, ou só por ano, querem extrair, ter uma coluna só com o mês, só com o ano, ou, sei lá, querem criar uma coluna de trimestre, dia da semana especificamente, e aí tem que ter alguma operação que nos permita fazer isso. Para fazer isso dentro do Nime, nós utilizamos esse nó aqui, Extract Date and Time Field. Vou trazê-lo para cá, vou conectá-lo aqui, vou abri-lo. Pode abrir o nó dando 2 cliques ou clicando com o botão direito e vindo em Configure. Ó, coluna que vai ser utilizada, então, para extrair essas informações. Nós temos aqui unicamente a coluna data da coleta, então é com ela que nós vamos trabalhar. Se nessa coluna houvesse informações de hora também, ele habilitaria aqui os campos de dado de hora. E se tivesse informação de fuso horário, ele habilitaria aqui o time zone. Como nós não temos, é uma coluna apenas com data, ele habilitou apenas a possibilidade de criar novos campos relacionados à data. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, podemos criar dia da semana com o nome do dia da semana mesmo, segunda, terça, quarta, dia da semana com número, dia do mês, dia do ano. Vocês podem marcar unicamente aqueles que vocês querem. Eu vou marcar todos aqui para fins didáticos, para que vocês os conheçam. Tá? Então, semana do ano, né, na qual o dia específico está posicionado, nome do mês, número do mês, quarta aqui é o trimestre. Nós temos ainda o ano baseado na semana especificamente, tá? E o ano normal com base no dia que ele está sendo, no dia que está feita a análise aqui. Clicar em OK.
executar. Vou abrir agora aqui a tabela para nós vermos, para vocês vejam que ele criou a partir do campo de dado, do campo de data da coleta. Ele criou novos campos aqui. Nós temos o ano da semana específica, que não vai alterar, porque ele alteraria talvez se pegasse a primeira semana do ano ou a última semana do ano. Como nós estamos trabalhando com julho, e ele não vai dar essa diferença. Então depois nós temos aqui o trimestre, que é o quarter, né, dessa data específica, o mês, em termos de número do mês, o nome do mês, esta data, a semana do mês, a semana do ano, desculpe, tem aqui, semana 28, 29, 30, 31, qual semana do ano essa data específica está posicionada. Depois nós temos aqui ainda Day of Year, que é o dia do ano. Então, dia do ano, desde o 1º de janeiro, qual dia do ano se encontra essa data específica. Dia do mês, temos aqui também, Day of Month. Dia da semana, como número, dia da semana, number. Então, o 2 é segunda, ele tem 1 é domingo, 6, 7 é sábado. Né? Então, ele vai indo, 2 é segunda, 3 é terça, assim por diante. E ele também tem essa informação como Day of Week, como name aqui, vamos ver. Name. E aí o dia nominal mesmo. Como o name aqui está configurado, ele já reconheceu que eu estou trabalhando com dados do Brasil, aquele PTBR que nós vimos antes, ele já colocou como nomes em português. Julho, segunda-feira, terça-feira, enfim, já fez essa organização aqui. E com base nisso, nós já podemos começar a trabalhar criando agrupamentos, análises, enfim, como vocês acharem melhor. Por exemplo, tá? Então, vocês viram os tipos de campo que foram criados aqui. Se vocês quisessem criar apenas um ou algumas dessas colunas aqui, bastaria selecionar apenas daquelas que vocês querem. E com base nisso, nós poderíamos criar agrupamentos, por exemplo. Uma possibilidade seria olhar se a quantidade de coletas, porque cada linha dessa aqui é uma coleta feita, nós poderíamos ver a quantidade de coletas por dia da semana. É uma possibilidade. Poderíamos fazer isso utilizando um group by. Um group by. Para cá. E eu poderia agrupar, então, dia da semana, um produto, né? Vou deixar todos os produtos, que são todas as coletas que são feitas, as quantidades de coleta. Então, vou deixar todos os produtos. E eu quero saber a quantidade de coletas que é feita por dia da semana. Então, é o dia da semana. A agregação aqui, eu posso pegar, como eu vou utilizar uma contagem, eu posso pegar qualquer coluna aqui, eu vou pegar a mesma, que é pegar o próprio dia aqui, a coluna de data, para não confundir muito. E aqui eu vou colocar, então, uma contagem, o count. Ele vai contar para cada dia da semana, que está no grupo aqui, né? Ele vai contar as linhas específicas. Aqui eu peguei a linha da coluna data da coleta, só isso. Vou clicar em OK. Tá? E vamos ver o que ele encontrou aqui. Então, ele tem a contagem de casos de coletas que foram feitas por dia da semana. Então, eu tenho aqui quarta, quinta, segunda, sexta, terça-feira, tá fora de ordem, assim, em termos de dia da semana propriamente dito, mas ele traz essa informação aqui que eu posso ordená-la para visualizar. Uma forma de fazer isso, talvez me ajude, seria pegar um sorter, que é para fazer esse ordenamento. Vou trazê-lo para cá. Vou pedir que ele ordene pelo número do dia da semana. Aí ele pega certinho. Ok. Vou deixar no ascendente. Ok. Executo. Vamos ver se ele deu efeito no grupo par. Não deu efeito no grupo par. Porque ele faz o ordenamento e depois o grupo by reordena quando ele faz o agrupamento aqui. Então, esse não nos serviu para os nossos propósitos neste momento. Não tem problema. Aqui. Novamente, o que eu posso fazer aqui, para finalizar essa parte, é adicionar no grupo, no agrupamento aqui, o dia da semana, o número. Vou mostrar como fazer isso. Adiciono aqui, só fiz essa operação. Ele deixou o dia da semana como número, como nome,
e a quantidade. Agora sim eu coloco um sorter depois. E ele vai ordenar por número. Agora vai dar certo. Eu estou trabalhando já a partir do group by, né, do agrupamento. E agora ele fez, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, posso olhar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, então de segunda a sexta. E as quantidades, tá? Então eu já consigo visualizar aqui as quantidades de coletas feitas por dias da semana. Poderia agora, né, fazer algo que é criar uma visualização, por exemplo, um gráfico de barras, um gráfico de linhas, como a gente está trabalhando com data, um dia da semana específico, que é tempo, né, com temporalidade. Eu vou pegar aqui um gráfico, vamos ver aqui nas visualizações, line plot. Vou trabalhar com bar chart também, vou pegar um line plot, vou olhar aqui. Aí ele pergunta, qual é a coluna X? Vou priorizar a coluna nome do dia da semana. A coluna X é a que fica na horizontal, onde vai aparecer o andamento do tempo. A coluna que eu quero realizar a visualização no mapa é unicamente a de contagem. Então, o que eu vou deixar aqui é count, data da coleta, é a contagem. Feito isto, em princípio, vou dar um OK. Executar e abrir. Vamos ver se ele colocou. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já utilizou a ordenação que nós fizemos aqui com o null sorted. Então, deixou certinho. Então, notem que existe uma tendência no total de que, via de regra, haja uma maior concentração de atividade de datas de coleta na segunda, terça e quarta-feira. Quinta-feira, a quantidade de coletas já é menor e sexta diminui muito. Essa é uma forma de visualização. Outra forma de visualização seria utilizando um bar chart. O conhecidíssimo gráfico de barras. Vou conectá-lo aqui, a mesma informação. Vou abri-lo. A coluna de categoria que eu tenho aqui é o dia da semana. E eu vou utilizar a contagem, para que ele pegue aqui a quantidade especificamente do dia da coleta. Eu não vou entrar em detalhamentos aqui de como montar os gráficos, enfim, porque nós já fizemos isso em outros momentos. Vocês podem achar nos outros vídeos aqui também. Então, vamos direto ao que nos interessa, que é a análise de temporalidade. Informações temporalizadas. Ó. E aqui ele já utilizou o ordenamento também. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui é uma outra forma de visualizar essa informação também de como das quantidades de coletas que foram feitas por dia da semana. Então, uma possibilidade de análise, que nós não vamos emitir nenhum juízo de valor, mas só para mostrar que, nesse caso aqui, nós podemos identificar aonde existem, quais dias da semana nós temos uma coleta maior de dados e quais dias da semana nós temos uma coleta menor de dados. Possibilidades que existem aqui em termos de análise. Nós vamos vir até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e caso vocês tenham dúvidas, podem postá-la nos comentários. E também, se vocês querem ver algum tipo de avanço ou de outras formas de análise de dados com séries temporais aqui, até maiores complexidades com o que nós começamos a ver aqui, poste nos comentários e envie as suas sugestões que nós vamos fazer os próximos vídeos baseados nisso também. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, compartilhem e usem bastante essas ferramentas para suas análises. Espero que sejam bastante úteis. Até a próxima, então nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!